A paz do Senhor, meus irmãos, louvado seja Deus. Nós estamos aqui neste momento para trazer para vocês mais um resumo da nossa EBD, aula de número 5, que vai falar a respeito da resposta bíblica à depressão. Nós vamos tratar nesse tema, lembrando que a nossa revistinha é essa daqui, ó, que fala dos conflitos da vida. E a aula de número 5 fala a respeito de depressão. Dizem que a depressão é a doença do século. Então nós vamos tratar aqui e eu trouxe alguns dados para vocês. Tem bastante assunto relacionado a essa doença, também nessa lição a qual o autor ele expressa muito bem aqui, tratando do assunto de uma maneira bem, como que eu poderia dizer assim, bem extensa. Então eu vou tentar resumir da melhor maneira possível aí para vocês. Lembrando que na EBD nós temos 1 hora e aqui nós tentamos trazer para vocês aí de 20 a 30 minutos para que não fique muito maçante e que vocês tenham sede para vir assistir a aula presencial na EBD. Essa aula acontecerá no próximo domingo, se o Senhor permitir. Então, segundo o IBGE, 322 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. 322 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo. No Brasil é cerca de 11 milhões de pessoas. O Brasil ele lidera o ranking da América Latina com 15,5%. Depressão ela é caracterizada por uma tristeza muito intensa, desinteresse em atividades que a pessoa gostava, sensação de incapacidade e desesperança. Esses são alguns sintomas, os principais sintomas aí da depressão. O autor da revista ele nos dá o texto básico em 1 Reis 19, 1-18, que vem falar a respeito de Elias. Logo depois que Elias venceu ali os profetas de Baal, usado por Deus, fez descer fogo do céu, logo depois a chuva, e logo depois desse acontecimento, a Jezabel ela ordena a morte de Elias. E Elias fica sabendo disso, se apavora e vai se esconder na caverna e entra em depressão. Mas esse assunto aqui eu vou deixar para tratar na aula presencial. Para nós aqui hoje, vou trazer os Salmos de número 42, um salmo que fala que o crente tem sede de Deus. E a partir desse tema, nós vamos trazer o resumo para vocês, como enfrentar, tendo resposta bíblica para a depressão. Então, é fato de que existe um vazio dentro do ser humano. Isso aí é fato. Por que existe um vazio dentro do ser humano? Com certeza você já percebeu isso e já tentou encontrar a felicidade, a esperança, a verdadeira paz em várias coisas deste mundo. Eu tenho certeza que você já procurou a paz em vários lugares. Já procurou a felicidade, a verdadeira esperança, a verdade, a própria verdade. Porque existe um vazio dentro do ser humano. E nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, esse vazio que há dentro de nós, ele só pode ser preenchido com a presença do nosso Senhor, com a presença do Espírito Santo em nossa vida. Somente assim nós teremos a alegria plena e poderemos viver uma vida plena no Espírito Santo de Deus. Diz assim Salmos 42, verso 1: Assim como o servo brama pelas correntes das águas, ou a corça em outras traduções, a corça brama pelas correntes das águas, ela tem sede, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, a nossa alma tem sede de Deus. Por isso que nós procuramos a alegria em tantos lugares, em tantas coisas e não encontramos. Nós só vamos encontrar a verdadeira alegria, a verdadeira esperança na presença do Senhor. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Essa é uma pergunta para mim e para você. Quando realmente eu vou me entregar para Deus totalmente? Quando que eu vou me entregar totalmente para Deus e poder dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, é o Senhor no controle da minha vida. Verso 3: As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: Onde está o teu Deus?
Tem pessoas que acham que o crente ele não pode passar por adversidade, por intempéries, por momentos difíceis, por vendavais, simplesmente porque ele é crente. E muito pelo contrário, o Senhor Jesus nos disse: no mundo tereis aflições. Mas ele vem e nos completa com uma frase, com uma palavra maravilhosa, dizendo assim: olha, tende bom ânimo. A pessoa animada, a pessoa que tem ânimo envolve esperança, envolve confiança. Eu sei em quem eu tenho crido e é fiel e poderoso para me dar o escape no momento certo, para entrar com providência na minha vida. E isso somente Deus pode fazer. Quando me lembro disso, dentro de mim derrama minha alma, pessoa angustiada, preocupada, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Então as pessoas buscam alegria em vários lugares. Mais uma vez eu friso, você só vai encontrar a verdadeira alegria, a verdadeira esperança na presença de Deus, na casa de Deus, buscando comunhão com Deus. E aí, às vezes, as pessoas podem já até te perguntar: olha, você está passando por esse momento difícil? Parece que você sai de uma onda, já vai para outra, não dá nem tempo de respirar, não dá nem tempo de levantar a cabeça, parece que vem um baque atrás do outro, uma porrada atrás da outra. Mas todavia tenha certeza e tenha plena convicção que Deus continua no controle. E o que vai fazer diferença é a maneira a qual você busca Ele, é a comunhão, é a entrega que você tem para Deus, para preencher esse vazio existencial do ser humano. Então as pessoas perguntam: olha, você está passando por esse problema, tudo, onde está o teu Deus? Muitas das vezes até tirando sarro. Onde é que está o teu Deus? Tenha certeza, meu irmão, minha irmã, ele está contemplando tudo e ele vê tudo, porque ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, e ele continua no controle da tua vida. Verso 6. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Quem já não passou por isso? Um abatimento de alma, uma tristeza, uma angústia. Por isso lembro de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Interessante que os judeus, o verdadeiro israelita, ele sempre edificou um altar, sempre colocou um memorial para lembrar das coisas que Deus fez na vida dele. E a palavra de Deus diz: não faça com que eu não me esqueça de nenhum dos seus benefícios. Porque se você olhar para trás, você vai ver quantas vezes Deus te levantou, quantas vezes o Senhor estendeu a mão para você. Como nas aulas anteriores eu disse, Deus ele sempre está dando um passo em direção à humanidade. Não é porque a terra estava clamando pelo Messias, não é que eles estavam pedindo ajuda, mas Deus, pelo teu infinito amor, enviou o teu filho à terra para nos salvar, para nos perdoar, para que nós tivéssemos mais uma vez acesso a essa presença maravilhosa de Deus. Verso 7: um abismo chama outro abismo. Se a pessoa anda no pecado, anda no erro, não quer se consertar, não quer melhorar, não quer fazer com que a tua vida tenha uma conversão verdadeira e genuína, um abismo vai chamando outro abismo. Então sai de uma onda, entra em outra, mas aí não há esperança. Então um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Parece que é um vendaval constante. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia em dia, tenha certeza. Assim, quando você se levanta, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. De dia e de noite a sua canção estará comigo, uma oração a Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Certa vez uma irmã da nossa igreja, ela contou um testemunho do tempo que ela vinha lutando, praticamente 2 anos, com uma enfermidade, e ela orava dessa maneira, e isso marcou a minha vida. Ela dizia assim, olha, Senhor, lembra-te de mim, quando ela ia iniciar a oração dela. Senhor, lembra-te de mim. E Deus abençoou, Deus entrou com providência, Deus entrou com a cura na vida daquela irmã. Louvado seja Deus, e até hoje ela louva o Senhor.
Direi ao Deus da minha rocha, porque te esqueceste de mim? Não é que Deus se esqueceu. Parece que a nossa oração não está chegando nos céus, mas pode ter certeza, Ele está contemplando a tua vida. Com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Mais uma vez, onde está o teu Deus? Tenha certeza, Ele continua no controle de tudo. E aí o verso 11 diz assim, porque está abatida a minha alma? E por que perturbas dentro de mim? Espera em Deus, ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, o meu Deus. Espere em Deus e tenha certeza, você ainda louvará o Senhor, você ainda contará o seu testemunho, você ainda edificará um altar, porque o Senhor vai entrar com providência na tua vida. Se você buscar o Senhor de todo o teu coração, para que você venha preencher esse vazio. Certamente não existe duas pessoas que reajam à depressão da mesma maneira. Isso é fato. Em outros textos, nós vamos ver que vários personagens da Bíblia passaram também por depressão. Quer ver alguns exemplos? Jó, Moisés, Jonas, Pedro e muitos outros personagens bíblicos sofreram depressão. Como eu falei no começo, na aula presencial vai ser tratado a respeito de Elias. Elias teve um momento de depressão, mas todavia o Senhor o ajudou, o Senhor o alimentou, o Senhor cuidou dele e entrou com providência, entrou com a cura na vida dele e ele se levantou para a glória de Deus. Algumas causas da depressão. A depressão ela pode causar privação de sono. Sabe aquela pessoa que deita para dormir, o sono não vem, ela se levanta, não consegue descansar, não consegue relaxar, parece que ela não consegue desligar. Então, a privação do sono. Também dá desânimo, falta de exercícios, efeitos colaterais de medicamentos. Isso são causas físicas, doenças, tendência genética, disfunção química no cérebro. Então, nós vamos ver alguma dessas causas da depressão. Primeiramente, nós precisamos desmitificar algo aqui, irmãos, a respeito da causa da depressão. Não é verdade, por exemplo, que a depressão seja sempre resultado de um pecado. Ah, a pessoa entrou em depressão, porque está em pecado. Já viu isso? Muitas das vezes a pessoa acusando. Não. O Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, todo mundo está sujeito a todas as intempéries que há no mundo, seja para o cristão ou não cristão, seja para o pobre, para o rico, seja para quem for, todo mundo está sujeito a isso. Todo mundo está sujeito a passar por isso. Então não é verdade, por exemplo, que a depressão seja sempre resultado de um pecado pessoal ou falta de fé em Deus. Tá? Então vamos deixar bem claro isso. Também não é verdade que toda depressão seja causada por autopiedade. Sabe aquela pessoa que usa de autocomiseração? Ou que seja errado um cristão ter depressão. Não é errado um cristão ter depressão. Pode ser que aconteça. E nós vemos muito isso. E também não é à toa que o Senhor levantou vários médicos cristãos para poder tratar do cristão. Então, é muito interessante, nós vamos ver aqui que às vezes a pessoa fala assim, não, eu não vou procurar ajuda de médico não, Deus vai me curar. Deus levantou os médicos, Deus levantou as pessoas com sabedoria para poder tratar dessa doença. Então, é válido que você levante a mão precisando de ajuda e pode ter certeza, as pessoas vão estar preparadas para poder te ajudar, para poder fazer com que você se sinta fortalecido para sair dessa depressão. Ou que estados depressivos podem ser curados através de exercícios espirituais. Então vamos lá. Os crentes, como todo mundo, estão expostos a essa doença. E a depressão pode ter causas variadas. Primeiro, a causa física. Ela pode agir no corpo físico da pessoa. Há evidências de tipo de depressão que acometem os membros de uma mesma família e podem ter origem genética, pode ser que seja da genética. Porque desde a época de Adão, nós também continuamos a gerar filhos à nossa semelhança conforme a imagem. Então, pode vir através da descendência, através da genética, essa doença. E ela vai ser combatida. Tem vários fatores aí, tem vários tratamentos
para poder combater essa doença, principalmente quando é no caso de genética. Apesar de muitas pesquisas nessa área, os cientistas ainda não sabem se são pensamentos depressivos que provocam alterações bioquímicas ou é um desequilíbrio químico no cérebro que provoca a depressão. Outra causa também que pode acontecer: causas psicológicas. Pode ser aí algo que acontece aí, um fator aí da depressão, causas psicológicas. Deixa eu ligar o ventilador aqui, irmãos. Pronto. Estatísticas assombrosas concluíram que fatores psicológicos de desenvolvimento interpessoais, espirituais e outras influências não físicas são causa de muitos problemas depressivos. Vamos tratar algumas causas aqui psicológicas. Causas ligadas à própria vida e à família. Uma das causas aí pode ser um trauma que a pessoa sofreu na infância ou no seu desenvolvimento humano. Um trauma pode ocasionar aí, fazer com que venha a pessoa ser acometida de depressão. Então, aí o que tem que fazer? Tratar na causa raiz. O estresse e perdas importantes, perdas de familiares, uma separação, algo desse tipo, pode fazer com que ocasione aí a depressão. O desespero diante da impotência, quando a pessoa se sente impotente, sem poder ajudar, sem poder tomar uma atitude para poder ajudar alguém ou a sua própria vida, quando a pessoa sabe que já executou tudo que podia fazer e ela não consegue sanar aquele problema. Então, muitas das vezes, a pessoa pode, por impotência de não poder agir diante daquela causa, diante daquele acontecimento, pode vir com que haja a depressão. Outro fator também é o pensamento negativo. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos levar em cativo os nossos pensamentos em Cristo. Ou seja, quando vem aquele pensamento negativo, quer ver? Pessoa que ela tem problema com vícios. E aí o inimigo vem lançando setas, ou o próprio corpo, o organismo, se há alguma coisa química, vem fortemente assim um pensamento negativo para você voltar a cometer aquele ato, ou voltar para o vício, ou simplesmente cometer um pecado, alguma coisa. Os pensamentos negativos vêm, mas a palavra de Deus nos diz que o Senhor nos deu autoridade para expulsar esses pensamentos negativos. Então, pense coisas positivas, pense coisas boas, fale coisas boas, evita falar palavras negativas e os pensamentos negativos vão fugir de vocês em nome de Jesus. Isso aí é um exercício, é o exercício da fé. E tenha certeza, resistindo ao diabo, ele fugirá de vós. A ira não tratada. Só voltando aqui, em Provérbios 23, 7, porque como imaginou no seu coração, assim é ele, como bebe, come e bebe, e te disse ele, porém o seu coração não está contigo. Já viu aquela pessoa que se sente assim, sozinho no meio da multidão? E aí vem os pensamentos negativos. Então, Deus te deu autoridade para você expulsar esses pensamentos negativos sobre a tua vida. E aí a ira não tratada, falta de perdão. Simplesmente falta de perdão. Efésios 4:26 vai dizer assim, ó: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Falta de perdão. Muitas das vezes você está coberto de razão, você está diante da verdade, mas para evitar um conflito, para evitar, sabe, aquele ambiente pesado, você deve ir e pedir perdão para essa pessoa, mesmo que você não esteja errado, mesmo que você esteja coberto pela razão. Chegue naquela pessoa e peça perdão, você vai ver quão bem isso faz para você e para aquela pessoa. Parece que os dois estão cegos, estão com uma tapa nos olhos, e a partir do momento que você pede perdão, mesmo não sendo você a pessoa que deveria pedir o perdão,
mas isso faz com que desça um refrigério sobre a tua alma e daquela pessoa, e vocês vão viver bem para a glória de Deus. Outra coisa também é o inverso. Quando alguém vem até você e te pede perdão e você endurece o coração e não libera o perdão, isso pode ser pior ainda e pode ocasionar também a depressão. Então libera perdão e, se for necessário, peça perdão também e viva bem para a glória de Deus. Outra coisa, pecado e culpa. Interessante que antes mesmo de pecar, o Espírito Santo vem e nos alerta: olha, isso aí está errado. Se você for dar continuidade nesse pensamento que veio sobre a tua cabeça, olha o pensamento negativo, olha o pensamento que te leva a cometer um pecado, leva a cometer um erro. O Espírito Santo vem e te alerta: ó, isso aí está errado. Então tome muito cuidado. Então, quando uma pessoa percebe que pecou, ela se sente culpada. E o inimigo, ele quer fazer isso, quer te jogar lá no chão para que você não tenha forças para poder se levantar. Ele quer ver você no fundo do poço. E é isso que o pecado faz. E além de tudo isso, o pecado nos afasta de Deus. O Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor, não compactua com o pecado. E aí, mais uma vez, eu volto naquele exemplo lá de 2 Reis, quando Naamã, ele estava cometido de lepra, e ele chega na frente da casa de Eliseu, o profeta que poderia curá-lo, e ele sabia que poderia curá-lo, e Eliseu, na primeira vez, não o atendeu. Porque Naamã ainda estava com a lepra, e a lepra ali naquela ocasião representava o pecado. E Eliseu, na representação de Deus, Deus não compactua com o pecado. Nessa ocasião, ele mandou o seu servo ir até Naamã e falar para ele mergulhar 7 vezes. E depois que ele estava limpo, na segunda vez, após ele ser curado, aí Eliseu vai e o recebe. Então, Deus não compactua com o pecado. E o pecado, a culpa do pecado, pode ocasionar também a depressão. Romanos 4:25. O Senhor Jesus, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Você só é justificado por causa do sacrifício do Senhor Jesus. Então, glorifique a Ele, louve a Ele, porque Ele é o nosso Salvador. Efeitos da depressão. Nós vamos ver agora alguns efeitos da depressão. Sentimento de incapacidade, gerando infelicidade, doenças físicas, baixa autoestima e retraimento, aquela pessoa que fica retraída e ela não se sente bem, se sente incapaz, ela acha que ela não pode nada, que ela é o menorzinho de todos, aquele sentimento de inferioridade. Forte tendência também ao suicídio. Então, toma muito cuidado, isso é uma doença muito perigosa e precisa ser tratada. E o primeiro passo é dar um passo para Deus, dar um passo para a comunhão com Deus, para que você possa ter força, esperança para sair dessa situação. Então, como evitar cair em depressão? Lide diretamente com as causas. Procure enxergar onde que é a causa, onde que é o gatilho dessa depressão. Porque você está abatida, ó minha alma. Por que estou angustiado? Então, Salmo 42, verso 11. Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Aí isso é uma pergunta. E logo depois vem a resposta. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, o meu Deus, o teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Então confie em Deus. Confie em Deus que Ele é o teu auxílio. Ele é o teu ajudador. Ele é o teu salvador. Enfrente o desespero. Quando vier o desespero, enfrente ele, pois bem-aventurado o homem cuja força está em Deus. Note que você só vai vencer, você só vai encontrar essa força se você buscar a comunhão com Deus para preencher aquele vazio existencial. Aprenda a lidar com a raiva e com a culpa. Alivia as tribulações do meu coração, considera as minhas angústias, apresenta tudo isso que você está passando para Deus, coloque no altar dele e tenha certeza, ele vai tratar disso. Confronte modos de pensar. Lembra, o pensamento negativo? Cai por terra no nome de Jesus, foi te dada autoridade. Ocupe os pensamentos com aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que é virtuoso. Está lá em Filipenses 4:18. 4:8, melhor dizendo. Filipenses 4:8 vai dizer, olha, ocupe os seus pensamentos
com aquilo que é justo, com aquilo que é louvável, com aquilo que glorifica a Deus. Pare de ouvir música depressiva, porque tem música que te leva à depressão também. Aquelas músicas que te levam para baixo, que fazem você lembrar lá do teu passado, muitas das vezes até uma nostalgia, e te traz infelicidade, te traz um sentimento de culpa ou alguma angústia, um sentimento ruim. Procure ouvir louvores, procure coisas que façam com que eleve a tua alma, o teu nível espiritual, coisas que te aproximam de Deus. Vigie na tua boca, na tua palavra, pensamentos positivos, palavras positivas, e tudo vai dar certo em nome de Jesus. Aprenda a controlar e enfrentar o estresse da vida. Muita coisa vai querer tirar a tua paciência no decorrer do dia a dia. Então, se você tem comunhão com Deus, se você está alinhado com Deus, se você se alimenta das coisas de Deus, da palavra, da oração, do jejum, muitas das vezes do jejum, isso é uma coisa mais forte ainda. Então, pode ter certeza disso. Você vai poder aprender a controlar e enfrentar o estresse da vida. João 16:33. Saiba que neste mundo encontrará aflições, mas enfrente com bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quem falou isso é o nosso padrão a qual nós devemos seguir, o Senhor Jesus. Procure apoio. Meu irmão, minha irmã, nós não somos nenhum super-herói. Não tem um super crente, não tem um super-homem. Então, se você necessita de ajuda, levanta a tua mão. E isso é muito louvável. Forte é aquele que levanta a mão e fala, ó, eu preciso de ajuda. Essa sim é uma pessoa forte, reconhecendo teu estado atual, e tenha certeza, Deus vai preparar pessoas para te estender a mão, para te ajudar. Se for necessário um tratamento químico, se for necessário entrar com medicamento, as pessoas, Deus vai capacita para que ela possa te ajudar a sair dessa situação. Pode ter certeza disso. Dedique-se também aos outros. Olha só que coisa linda. Dedique-se aos outros. Amai, compartilhai, praticai a hospitalidade, praticai o bem, abençoe mesmo. Está lá em Romanos 12, do 9 ao 14. Então, seja uma pessoa de luz. Mesmo que você esteja fraquinho, seja uma pessoa de luz. Seja uma pessoa que representa como um cidadão dos céus, você é embaixador dos céus, você é um mordomo de Deus nessa terra, você é um administrador de Deus, e Ele vai colocar as coisas em tuas mãos para que você saiba e possa administrar com sabedoria. E também pratique exercícios físicos. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e como tal nós devemos cuidar dele. Sei que a correria do dia a dia é complicado. Muitas das vezes nós não temos tempo, realmente não temos tempo, mas procure cuidar do teu corpo, procure se alimentar bem, para que você possa ter resistência física, para poder suportar as intempéries, né? Até aquelas que vêm sobre o nosso corpo físico. Então, pratique exercício físico, cuide do seu corpo, que é a habitação e templo do Espírito Santo. Então nós vimos aqui, ó, Romanos 15:13 vai dizer assim, ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Que coisa linda. E aí tem alguns temas aqui, alguns tópicos para serem tratados, nós vamos tratar aí, a maioria deles eu já falei aqui, então na aula presencial nós vamos explanar melhor isso daí. E aí vem alguma sugestão final. E aí eu dou essa sugestão final e encerro esse resumo aqui da nossa EBD. Então, sugestão final aí, ó, para que nós possamos combater a depressão, enfrentar essa doença de cabeça erguida e com responsabilidade. Então, você que quer ajudar alguém que encontra-se num estado depressivo, primeiro, demonstre interesse, amor e compaixão por essa pessoa. Segundo, faça a visita essas pessoas. Dá atenção, escute ela. Muitas das vezes você não precisa falar nada. Talvez essa pessoa só quer desabafar, só quer contar aquilo que ela está passando, expressar qual o momento a qual ela está passando. Então, seja um bom ouvinte.
Isso vai ajudar e muito. Incentivá-lo a descobrir qual é a causa, qual que é o problema, com muita paciência, com muita sabedoria. Dar apoio e encorajamento à família dessa pessoa também. É preciso ter um suporte. Então, abrace mesmo essa causa e seja um ajudador, seja luz à vida dessas pessoas. Ore junto com elas. Fala assim: olha, eu vou orar junto com você. Não tem coisa melhor, irmãos. Sabe quando você recebe um telefonema, olha, Deus tocou no meu coração e eu estou orando por você neste momento. E Deus faz isso. Nós temos experiência, várias experiências dessas com os irmãos da igreja, os irmãos que estão me ouvindo agora aí, você que já orou por nós, muito obrigado. Que Deus continue abençoando a tua vida. Louvado seja Deus. E um ao outro assim nós vamos ajudando. Quantas vezes nós oramos por determinadas pessoas e quantas orações também nós recebemos. E isso é maravilhoso, isso é gratificante. Leia a Bíblia junto. Pega essa pessoa e leia a Bíblia juntamente com ela. Como é gostoso, como é prazeroso. Aqui em casa nós fazemos isso, eu e minha esposa. Olha, amor, eu descobri algo aqui na Bíblia. Vem ver, vem ver. E chama junto e a gente compartilha daquele momento especial e nós vamos sendo alimentados. Louvado seja Deus. Ajude essa pessoa a ter pensamentos positivos. Quando você for visitar uma pessoa que está passando por esse problema, evite falar de coisas negativas, de pessoas que sofreram algumas causas a respeito dessa doença. Não, muito pelo contrário. Use palavras otimistas, palavra que leva a pessoa para cima, palavra que encoraja ela a sair dessa determinada situação. Incentive a procurar também uma ajuda médica. Isso é de extrema importância. Incentiva ela, fala, não, você precisa realmente procurar uma ajuda médica. Se você quiser, eu vou com você também no médico, não tem problema. Então ajude a pessoa, incentive ela a procurar uma ajuda médica. Incentivá-lo também a conviver com outras pessoas. É muito importante que essas pessoas estejam rodeadas de pessoas que tenham pensamentos positivos, principalmente, e pessoas que são realmente aquelas pessoas que fazem a diferença, pessoas de Deus realmente. Então, incentivá-lo também a participar de atividades prazerosas. Você sabe o que aquela pessoa gosta? Vai lá, incentiva ela a participar dessa atividade que traz prazer a ela. Lógico, tudo que glorifique o nome do Senhor, tudo que exalte o nome do Senhor e aonde haja paz. Incentivá-la também a fazer atividades físicas. Olha, vamos fazer uma caminhada, vamos fazer uma corrida, alguma coisa do tipo onde ela possa se exercitar. E estar atento aos sinais que apontam tendências ao suicídio. Então tome muito cuidado. Essa é uma doença, dizem que é a doença do século, e nós vemos muitos e muitos casos, mas tem cura e o primeiro passo é buscar a comunhão com Deus. Espero que esse resumo aí possa trazer uma edificação para a tua vida, que o Espírito Santo possa te convencer melhor, e te espero na EBD que começa domingo às 8h30 com um belo café da manhã com todos os irmãos. E tudo isso é gratuito, irmãos. E o nosso trabalho também aqui é gratuito, é por amor. E nós fazemos isso realmente com muito amor e carinho. E espero que essa palavra possa falar fortemente ao teu coração. E espero que ela possa te ajudar em nome de Jesus. Então você, principalmente você que é membro da nossa igreja, se inscreva no nosso canal. Vai lá fazer igual os youtubers, né? E isso ajuda, realmente ajuda muito. Então, se você quer ser avisado assim que sai um novo vídeo da nossa EBD, ou algum vídeo do nosso canal, se você gosta de aquarismo, gosta de tereré, são as coisas que nós falamos aqui no canal, e principalmente da palavra de Deus, vai lá, se inscreve no canal, coloca no sininho lá para você receber todas as notificações, e assim que sair um novo vídeo, você será avisado. Então, que Deus te abençoe. Quem está na capa do vídeo de hoje é a minha sogra, a pastora Gislene, é a vice-presidente do nosso ministério, uma mulher de Deus que tem nos ajudado muito, que tem nos ensinado muito. Então, minha sogra, que Deus continue te abençoando. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.